Saudações rubro-negras flageniais. Que goleada, nação! O bicho pegou. O Flamengo destruiu o Mirassol por 5-1, encurtou a distância para o Palmeiras e mostrou que está evoluindo. Mas Leonardo Jardim não se ilude e ainda detonou a arbitragem, e agora vem o Cruzeiro pela Libertadores. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E se alguém ainda tinha dúvida, né, sobre o momento do Flamengo, talvez a goleada por 5-1 sobre o Mirassol tenha dado uma boa resposta, né? O Flamengo foi até o interior de São Paulo, entrou em campo com uma equipe mesclada, pensando também na decisão contra o Cruzeiro pela Libertadores, e mesmo assim simplesmente atropelou, né, o Mirassol. Eu tinha falado isso no vídeo passado, né? A gente tinha que entrar com uma equipe forte, uma equipe com vontade, né? Às vezes falta vontade, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de determinação para os jogadores, tá? E o mais importante não foi apenas o placar, né? Foi a maneira como o Flamengo construiu essa vitória, porque Leonardo Jardim conseguiu rodar, né, o elenco, preservar jogadores importantes e ao mesmo tempo manter o time competitivo. E olha o tamanho da oportunidade que apareceu no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras perdeu para o Fluminense por 3-2 e o Fluminense, né, ajudou, né? Ajudou bastante o Flamengo, né, dessa vez, né? Agora o Flamengo fez a sua parte, né? Coisa que as oportunidades apareciam, o Flamengo acabava deixando escapar, né, o resultado. O rubro-negro chegou aos 45 pontos e reduziu para apenas 3 pontos, né, a diferença para o líder Palmeiras, que tem 48. E tem um detalhe que deixa essa história ainda mais interessante, né? O Flamengo ainda tem um jogo a menos, né? Justamente contra o Mirassol, só que agora no Rio de Janeiro, que ainda é CBF, não sei porquê, não me pergunta, porque eu não sei porquê a CBF não marca esse diabo desse jogo. Não sei, tá? Não sei. E o Leonardo Jardim está conseguindo fazer o Flamengo evoluir. O próprio treinador reconheceu isso depois da partida, mas fez questão de colocar os pés no chão, tá? Jardim deixou um recado que merece ser ouvido por muita gente e muitos torcedores também, né? Segundo ele, o Flamengo está crescendo porque finalmente conseguiu ter o grupo junto por algumas semanas, né? Treinando e assimilando suas ideias. E aí ele soltou uma frase que chamou muita atenção. Não somos melhores do mundo hoje. E até 2 semanas atrás éramos os piores. É exatamente esse equilíbrio que o treinador quer. Nada de euforia exagerada, nada de tratar uma goleada como se o Flamengo tivesse resolvido todos os problemas. O time está evoluindo? Sim, o time está evoluindo, mas ainda precisa evoluir, ó, muito mais. E isso é importante porque o próximo desafio é gigante. Cruzeiro, quarta-feira, Maracanã, Libertadores. Imagina, o primeiro jogo terminou empatado em 1-1 no Mineirão. Agora o Flamengo decide a classificação diante da sua torcida e a goleada sobre o Mirassol chega em uma hora perfeita. Porque além dos 3 pontos do Brasileirão, o resultado dá confiança para um grupo que precisa justamente disso. E Leonardo Jardim sabe que não é simplesmente colocar 11 jogadores em campo e esperar que tudo funcione. É preciso treinamento, é preciso entrosamento, é preciso dinâmica, coisa que funcionou bastante, e é preciso, tá, pessoal, que os jogadores entendam o que o treinador quer. E segundo o Jardim, esse foi um dos grandes problemas enfrentados pelo Flamengo nos últimos meses. A equipe passou muito tempo sem conseguir trabalhar junto por causa da Copa do Mundo. Agora, com mais tempo de treinamento, o treinador começa a enxergar a evolução. Eu discordo, não da evolução, tá, pessoal? O Flamengo está evoluindo, graças a Deus.
Eu discordo completamente da justificativa apresentada por Leonardo Jardim em relação aos 2 jogos que o Flamengo empatou, contra o São Paulo e contra o Inter. Os jogadores que estavam à disposição tinham, sim, plenas condições de fazer muito mais e, principalmente, de vencer os 2 jogos. O Flamengo enfrentou o São Paulo, que estava, né, e está ainda brigando na parte de baixo da tabela e ficou apenas com empate. Depois enfrentou o Internacional, que também luta para se afastar, né, da zona do perigo e novamente terminou empatado o jogo. Então, sinceramente, não dá para colocar tudo na conta da ausência dos jogadores que estavam disputando a Copa, tá? Para mim, essa justificativa não cola, não tem cabimento. O elenco do Flamengo é suficientemente qualificado para, mesmo desfalcado, apresentar um futebol muito melhor do que apresentou nesses 2 jogos. O mínimo que se esperava era a organização, intensidade, padrão de jogo e uma postura compatível, né, com a qualidade do elenco. E eu sempre venho falando isso aqui no canal. E quem me acompanha sabe, nem tudo é culpa do treinador. Os jogadores também têm uma parcela enorme de responsabilidade nas vitórias e nas derrotas. Na minha visão, podemos colocar aproximadamente 20 a 30% da responsabilidade no treinador, tá? E 70 a 80% nos jogadores. É claro, pessoal, é claro que o técnico tem sua importância, principalmente na organização e nas escolhas. Mas são os jogadores que entram em campo, executam as orientações, tomam as decisões e precisam entregar intensidade e concentração durante os 90 minutos. Por isso, precisamos parar de colocar toda a nossa frustração em uma única pessoa, né? Que geralmente é o técnico. Leonardo Jardim precisa ser cobrado? Claro que sim, mas os jogadores também precisam assumir a responsabilidade pelo futebol que estavam apresentando. O Flamengo tem um elenco muito forte e não pode usar desfalques como justificativa para empatar com equipes que estão lutando para não cair. A cobrança precisa ser feita para todos. Comissão, técnica, jogadores e diretoria também entra. Como a gente já vem falando aqui no canal. Essa, lentidão nas transações, estou falando só de contratar não, estou falando de vender, de emprestar, de, fazer um empréstimo de alguns jogadores, contratar, não contratar, mas emprestar alguns jogadores vindo de outras equipes. O Flamengo não faz mais isso, não faz mais. Então por isso que a comissão técnica também entra nessa conta. Mas enquanto o Flamengo comemora a goleada e se aproxima do Palmeiras, uma outra questão voltou a incendiar o ambiente: a arbitragem. E Leonardo Jardim não ficou calado. Mesmo depois de uma vitória por 5-1, o treinador fez questão de falar sobre um lance que aconteceu ainda no primeiro tempo. Carrascal puxado no contra-ataque, né, do Flamengo, passou pela marcação e sofreu uma falta quando poderia sair na cara do gol. O árbitro Rafael Klein, que é difícil, né, contra o Flamengo, mostrou apenas o cartão amarelo. O Flamengo pediu expulsão, e com certeza era para expulsão, e Jardim questionou. Para o treinador era uma situação que normalmente deveria resultar em cartão vermelho. E ele foi além, comparou o lance com a entrada sofrida por Bruno Henrique contra o Cruzeiro. Também lembrou outros episódios envolvendo possíveis mãos na bola e cotoveladas e resumiu sua preocupação dizendo que está difícil até mesmo para explicar, tá, pessoal, aos jogadores quais são as regras, que deveriam ser claras, mas nunca é, principalmente aqui no futebol brasileiro. Essa declaração de Jardim certamente vai gerar muita discussão, porque o Flamengo vem reclamando bastante de critérios de arbitragem e agora o próprio treinador está
colocando um assunto na mesa, não apenas reclamando de um lance específico, mas questionando a falta de clareza e de uniformidade na aplicação das regras. E isso acontece justamente às vésperas de um jogo decisivo da Libertadores. Então, nação, temos dois cenários completamente diferentes. De um lado, o Flamengo que goleou, evoluiu, ganhou confiança e encostou no Palmeiras. Do outro, um Flamengo que ainda precisa manter os pés no chão e resolver problemas que continuam existindo. E talvez essa seja a melhor leitura da entrevista do Leonardo Jardim. O treinador não quer que a torcida passe do desespero para a euforia em apenas 2 semanas. Há pouco tempo, muito pouco, né? Digamos assim, semana passada, né? Ou retrasada, melhor dizendo, muita gente dizia que o Flamengo estava em crise. Agora, depois de uma goleada, já tem gente... Lógico, essa é a terceira partida que o Flamengo jogou bem, jogou com vitória e ganhou no Maracanã, depois foi jogar contra o Cruzeiro e empatou de 1-1 num belo jogo, aonde o jogador do Cruzeiro era para ter sido expulso, e agora esse 5-1 diante, né, da equipe do Mirassol, né? E aí a gente tem que pedir calma mesmo, calma para a torcida, nem 8 nem 80, o Flamengo está crescendo, o elenco está começando a trabalhar junto, jogadores estão retornando, Luiz Araújo voltou e marcou, jogando bem, Pedro voltou a fazer 2 gols, né? Apesar dele ainda tentar valorizar algumas finalizações que poderia ser tentar finalizar mais simplesmente, mas ele quer glamourar essas finalizações e às vezes perde gols, tá? Carrascal ganhou protagonismo, Carrascal jogou muito bem, gente. Acho que é por ali, não dá para inventar outra posição para ele, é no lugar do Arrascaeta, quando o Arrascaeta não estiver. Paquetá está recuperando espaço, né? Apesar de eu achar ainda que ele não está totalmente 100%, né? Samuel Lino também deixou sua marca, entrou mais para o final da partida e o time conseguiu poupar algumas peças importantes. Tudo isso é positivo, mas agora vem o teste de verdade, né? Cruzeiro, Libertadores e Maracanã. E depois, novamente, Cruzeiro, dessa vez pelo Brasileiro no Mineirão, né? Ou seja, os próximos dias podem ser decisivos para o Flamengo, como vem sendo, tá? Em 2 competições. O Campeonato Brasileiro, a distância para o Palmeiras caiu para 3 pontos. Na Libertadores, o Flamengo precisa vencer o Cruzeiro ou decidir a classificação nos pênaltis, caso haja novo empate no tempo regulamentar. Então a goleada sobre o Mirassol não pode ser vista apenas como mais 3 pontos. Ela pode representar uma mudança de confiança dentro do elenco. E agora eu quero saber de você, esse Flamengo está realmente evoluindo com o Leonardo Jardim? A goleada sobre o Mirassol mostra que o time finalmente encontrou o caminho? E outra pergunta, você concorda com o Leonardo Jardim sobre a arbitragem? Eu concordo. O lance envolvendo o Carrascal era para cartão vermelho? Sim, na minha opinião. Mas comenta você aqui embaixo. Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. Porque quarta-feira tem Maracanã, tem Libertadores, tem Flamengo e Cruzeiro. E agora, depois dessa goleada, a confiança está lá em cima. O Flamengo está vivo no Brasileirão, está vivo na Libertadores. E a temporada pode estar entrando justamente naquela fase em que tudo começa a ser decisivo. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito do GE, o Globo, Coluna do Fla, Bola VIP. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!